Tô bem. Tá gravando então agora, tá certo? Ó. É, eu eu estava dando uma olhada aqui, né, com a situação da disciplina, né? E eu vou deixar as aulas todas gravadas. As minhas aulas sempre foram gravadas de todas as disciplinas, tá? E eu não confio muito no na plataforma padrão aqui do Teams para guardar vídeo, tá? Nós já tivemos um monte de problema com elas, eles mudam política, então eu acabo baixando o vídeo e subindo no meu canal no YouTube, ok? Então, eu vi que o Vlad também fazia isso, né? Para algumas aulas. Então, a minha ideia é toda aula será gravada, ok? Toda aula será gravada e ela, uma vez liberada aqui na plataforma, né? Eu baixo e subo no meu canal lá no YouTube, porque lá pelo menos eu sei que fica pelo tempo que eu quiser, né? Então, só para não correr risco, tá certo? Muito bem. Boa tarde, então, para todo mundo, né? Teve alguns aí que entraram depois. Thomas, gostei muito do Thomas e seus amigos, ok? Quando for atravessar a rua no campus da FATEC, olhe dos dois lados, tá? Porque periga sempre você ser atropelado de ré, né, por um professor, né, é, desatento, ok? Tudo bem. Bom, essa disciplina aqui, ó, BI, né, e Big Data, o titular dela sou eu, né? Quando foi feito o oferecimento, né, da disciplina, eu fui, eu fui, eu fiz eu concorri, né? E peguei a disciplina. Então, o titular sou eu, né? E só que eu não estou ministrando, né? Porque eu só posso ministrar 8 horas aula no máximo e tem que ser 8 horas no curso que eu coordeno. Não posso mais dar aula em outros cursos. Então, eu me afastei das aulas que eu tinha no ADS tradicional, me afastei contra a vontade, né? E E aí eu estou no nosso curso, são minhas também as 4 de Projeto Integrador 2, e, e eu assumi ED, né, por tempo determinado, né, é a aula do PIVA, né, que está coordenando lá em Itu, não, em Votorantim, mas eu assumi quando o Bruno encerrou o contrato dele, né. O Bruno terminou as aulas de 2025, né, ele antecipou algumas coisas e tal. E aí, para 2026, teve que fazer oferecimento e eu concorri, né? Porque ia ser difícil achar alguém para encaixar ali no horário. E eu já ministro, né? Estrutura de dados na FATEC desde 2020, desde 2000, ou 1999, não sei, né? Então, são 4 aulas, né? Então, são 4 de projeto integrador 2 e 4 de ED, né? E então eu não ministro essa daqui, porque senão ficaria com 6, né? 4 de projeto agregador 2 e 2 aqui, né? Então, eu preferi me afastar desta e pegar ED, né? Até para chegar nos 8, né? Que é o número mágico lá, tá certo? Ah, encerrou o contrato do Vladimir, encerrou a semana passada, são professores que são contratados, né, por tempo determinado. Então, a gente faz um processo chamado PSS, Processo Seletivo Simplificado, sendo que de simplificado não tem muita coisa, né? E aí, quando você faz esse processo, né, então tem inscrição, daí tem avaliação de titulação, de experiência, de algo, e aí tem uma classificação, e aí o primeiro classificado é convocado. Se ele não assumir
é convocado o segundo e assim por diante, né? E o Vlad entrou nessa, né? O Caçulino também entrou assim, né? Que também encerrou o contrato agora, né? E esse contrato é por um ano. Quem é contratado como PSS é contratado por um ano, renovável por mais um ano. Então, quer dizer que quando está terminando o primeiro ano, o RH pergunta para os coordenadores se devemos prorrogar, conceder a prorrogação para o professor, né? Se o cara está indo bem, né? A gente prorroga e foram prorrogados, né? Em geral, quase sempre é prorrogado. E aí deu agora, venceu 2 anos, né? Tanto para o Caçulino quanto para o Vladimir, tá certo? Então daí não tem o que fazer, tá? É, eles são desligados, né? O contrato é encerrado, então é uma questão RH, entendeu? Tem legislação, inclusive, e aí a aula tem que ser oferecida, né? É, aí o que que aconteceu? Eu fiz o oferecimento, né? Há algumas semanas, de 5 disciplinas, né? Duas do Caçulino, né? Engenharia de software, do quarto ano, programação multiplataforma, do quinto, que eram do Caçulino, né? Que ele estava ministrando, e de BI. Só teve inscrito para a disciplina de engenharia de software. Então, uh, está sendo publicado o resultado, porque tem toda uma burocracia, tem prazo para recurso, tudo. Então, mas teve 2 inscritas, e então, decorrido esse prazo agora, vai ser publicado o resultado final. Então, na segunda que vem, que é a aula de engenharia de software, ainda não vai ter o professor na sala, mas na semana seguinte já vai. Programação multiplataforma não teve ninguém, mas eu tenho um professor desde que eu ajusto o negócio no horário, né? Programação multiplataforma é para vocês. Professor, nem pensar se lerem as 2 últimas aulas. Você não tá nem doido. Nem Ah, pensar. aqui, como é que eu faço para calar a boca de pessoas inconvenientes? Então, então, gente, ó, mas Quer eu acabar fiz. com o nosso dia mesmo, né? Sexta-feira, as 2 últimas com ela, a gente vai Então, ficar triste. as pessoas estão com trauma. Eu nem falei nome de professor aqui, né? Mas as pessoas estão, assim, vamos dizer, meio apavoradas, né? Por que que você não pega a matéria aí? Dá E aula aí, pra e aí, nós. e aí eu só falo, pai, perdoai-os, eles não sabem o que falam, né? Mas, ó, aí eu não posso pegar, primeiro, não é minha praia. Segundo, acabei de explicar que eu só posso dar 8 aulas, estando coordenador. Larga o quarto ano. É, Abandona e, eles. e aí eu já estou enrolado, né? Agora, eu não sou da área, tá? Eu não tenho experiência ali, eu ia enrolar. Então, não. Mas, ó, mas eu tenho agora um professor, homem, né? Para acalmar alguns espíritos aí. E aí, eu preciso fazer uma mudança de horário, inverter, tá? E aí, essa inversão vai mexer com a Silene, provavelmente, tá? As 2 primeiras dela vai para a segunda, e o PI, o Projeto Integrador 2 vai ficar 2 aulas na segunda e as 2 últimas da sexta, e a programação multiplataforma vai para as 4 primeiras. Daí vai ter professor, tá? Então, eu preciso resolver isso, eu vou encaminhar isso hoje à tarde, tá? Daí eu vou fazer o oferecimento. Então, eu estou imaginando, a semana que vem vai estar rolando as inscrições. Então, com muita misericórdia divina, a programação multiplataforma vai ter o professor daí na outra semana, né? Tá, estou sendo otimista aqui, mas eu acho que dá, tá? Mas, agora, BI, já, não dá, não dá, Isabela. Vocês já falaram para mim, há um mês e pouco atrás.
eu também gostaria, mas o problema, o que é o problema? Vem num certo engessamento no plano, disciplina que é de oferecimento remoto, entendeu? No PPC do curso, projeto pedagógico do curso, que é o documento que é aprovado, já veio um monte de coisa fixa lá de São Paulo para nós, e estatística vem falando que é remota. Eu gostaria muito que fosse presencial. Gostaria muito mesmo, para ter laboratório, para ter interação. Eu seria o primeiro, entendeu? Mas aí, uma mudança dessa teria que ter uma revisão do projeto pedagógico do curso, que acabou, ó, faz 2 semanas que veio a, a oficialização do reconhecimento do curso. Pra você ter uma ideia, como é demorado. Foi feito a inspeção foi feita em setembro de 2024, veio comissão, eu nem era coordenador, entendeu? E veio lá e visitou a FATEC, 3 pessoas, e olhou e não sei o quê. Uma moça que era da comissão até já morreu, pra você ter uma ideia, a moça era nova, morreu, entendeu? E agora, faz 15 dias que saiu a publicação oficial do reconhecimento, entendeu? Então, é embaçado, tá? Mas eu tô vendo aí se tem margem para manobrar alguma coisa. Realmente eu gostaria de mudar o turno, ou de manhã ou à noite, entendeu? Mas aí o problema já é espaço físico. Eu estou brigando com um monte de coisa, mas essa de estatística, viu, Isabela? Eu entendo, tá? Eu gostaria, mas eu vou ver se existe possibilidade de fazer algum atalho, tá? Mas realmente eu não, nesse momento não tem, tá? Mas eu entendo, já tinha até alguém comentado comigo, da própria turma, há um mês e meio atrás, mas infelizmente não, tá? Não dá. Eu gostaria, mas não dá. Ó, é, muito bem. É, não entendeu, Thomas? Você se vergonha, cara. Ó, mas eu tô esperando vocês três, tá? Você e os dois alter ego seu aí, ó, tá? Tô esperando, tá bom? É, viu? Então agora, então amanhã, eu já tinha comentado semana passada, né? Amanhã vocês têm as 2 aulas da Silene, ok? E depois não tem nada, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou estar de plantão ali na terceira aula e quarta, questões de projeto integrador, tá bom? Então, que o grupo tiver alguma coisa, eu sei que eu estou devendo as atas do pessoal da Agil, que eu fiz já, das meninas do Criança Feliz, né? Que era do Criança Feliz, que nós conversamos com o Dirley agora. Eu tenho que fazer a ata, vou fazer hoje ainda. E o pessoal da Tegra, né? Eu vou passar isso entre hoje e amanhã cedo. E eu estou à tarde lá, então ó, ó, é bom que, né, você já perdeu vindo para a FATEC, né? Venha na aula da Silene, tá? Pelo amor de Deus. Mas é, eu vou estar ali no laboratório à disposição, né? Amanhã, tiver dúvida ali, e depois eu pego o pessoal do grupo da UNO, né? Que nós temos reunião lá na empresa, tá certo? Tá perdoada, tá perdoada, Maria Júlia. Eu encontrei Jesus, tá certo? Professor, nada a ver, não pode perdoar. O Centro Paula Souza tá te monitorando? Você não pode fazer isso. Gente do céu, Sofia, eu vou fechar desabilitar o microfone, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse poder, né? Você não Eu precisa. vou, eu vou te denunciar, então, pra ouvidoria. Falar que Vai, 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 você não vai. deixa eu falar, então. Vou falar que você não tá escutando seus alunos. Gente do Que céu, é como é que. isso? Eu entendo a Silene e a Paula. Agora, nossa senhora, eu acender vela aqui para elas, ó, porque. Ó, Não, fale, vai. Antes que não, tô eu. enchendo seu saco, sabe? Eu gosto de encher seu saco. Famous last words. Hã? Ó, então a situação tá assim, tá? E da IBI, o que que aconteceu? Eu já esperava que não tivesse candidato, tá? Eu já esperava, eu procurei, tá? Assim, antes de sair a publicação, eu não vi ninguém com horário e disponibilidade de horário para
fazer, para concorrer. Então, já estava esperando mais ou menos, tá? Aí, o que eu fiz? Eu pedi, logo em seguida, semana passada, a abertura desse processo que eu estava falando no começo, o tal do PSS, que vai contratar alguém por tempo determinado, né, para essa disciplina específica, tá? Então, uma das coisas que eu vou fazer hoje à tarde é ver se já foi publicado, se eu já tenho a publicação dele, né? Até para daí eu assediar alguns profissionais que poderiam vir a dar aula para nós. E aí esse professor, ou professora, né? Não sei quem que for aprovado, ele terá que começar ainda em junho, porque depois disso não pode mais, porque é ano eleitoral e a partir de uma certa data mágica aí, que eu não sei se é final de junho ou é em julho, não pode mais contratar, só vai poder voltar a contratar a gente em janeiro do ano que vem. Porque é ano eleitoral, aqui é negócio público, tem um monte de coisa aí que pega, tá? Então, eu não vejo assim, um grande problema, porque daí eu assumo, né, provisoriamente, a disciplina que já é minha mesmo, entendeu? Tudo bem que eu vou estar durante um mês e meio, dois, com 10 aulas, enquanto eu teria que estar com no máximo 8, né? Mas é motivo de força maior, então a direção já está sabendo e tudo bem, tá? Mas pelo menos veja, a gente está perdeu dois professores na semana passada, né? O Vladimir e o Caçulino, né? E aí a gente vai poder repor, né, alguém aí até para outras situações aí que vem acontecer no futuro, tá bom? Então, eu estou assumindo temporariamente a disciplina. Essa disciplina é minha, né? O titular sou eu ministrei em 2024, né? E eu não lembro se eu comecei as primeiras semanas de 2025, até o Vlad assumir. Aí agora eu estou reassumindo provisoriamente, né, para tocar o barco, até que esse processo seletivo que eu comecei seja, seja concluído, né? Então, eu estou imaginando, pelo amor de Deus, né, que em junho, né, a gente tenha um professor, tá? Não porque eu não gosto de dar aula, eu gosto, né? Eu gosto dessa disciplina e eu gosto da turma também, né? Você sabe disso. Mas a questão preciso ter gente aqui, né? E outra, né? Tem muita coisa acontecendo que eu preciso tá dando conta e ministrar a disciplina é uma responsabilidade, né? Então, é um tempo que eu podia estar fazendo outra coisa no curso, tá? Então, o mais empenhado que eu estou de pôr alguém aqui para ministrar essas aulas, tá certo? Então, vamos até que esse novo professor seja contratado. Vai ser um professor que está sem contrato com o FATEC nesse momento, né? Entendeu? Até tem uma regra, né? Veja, o Vlad e o Caçulino, por exemplo, encerrou o contrato semana passada. Eles só vão poder participar de PSS depois de 6 meses que encerrou o contrato deles. Antes eles não podem. Tem regra lá que impede também, entendeu? O Bruno também, entendeu? O Bruno também encerrou em novembro, né? Só a partir de agora ele poderia concorrer, entendeu? Então você tem essas limitações todas aí. Então a gente vai tendo que rebolar. Eu não sei quem é que vai se inscrever, né? Eu vou divulgar esse edital aí, essa oportunidade, né? Pra um monte de gente que eu conheço, né? Que já deu aula em FATEC, inclusive, que dá aula em outras unidades, que nunca deu aula, mas é bom de trabalho, né? E vamos ver, né? Vamos ver o que rola, tá certo? Eu vou mantendo vocês atualizados, tá certo? Fique à vontade aí para perguntar, não só dessa disciplina, mas também de programação multiplataforma. Uh, essa mudança de horário que eu comentei aí é a que eu vou encaminhar, mas ela é totalmente informal nesse momento, tá?
nem sei se eu devia ter falado dela, né? Mas a hora que eu tiver a coisa mais oficial, né? Eu vou avisando vocês, tá bom? Ah, quem chegou depois, eu expliquei que não está aparecendo para mim nem no meu login como professor e nem no meu login como coordenador do curso no Teams, as disciplinas do curso, tá? Tem algum problema? Na verdade, nenhum coordenador consegue enxergar no Teams novo. No Teams antigo a gente consegue, né? Mas no Teams novo eu não consigo. Alguma configuração lá. E aí eu pedi ontem, né, para a diretoria acadêmica colocar eu na equipe da disciplina de BI no Teams novo. Eles falaram que hoje estaria resolvido, não está, não aparece nada para mim ainda, né? Então é por isso que eu estou ministrando, fazendo a aula aqui, tá certo? A minha ideia é que a partir da semana que vem já seja no @CPS, né? Para você, daí você faz o login como aluno.cps, mas eu não posso nem prometer, entendeu? Eu garanto que eu vou correr atrás, mas há uma confusão, né? Tá? Então é por isso que está aqui. Quem não está logado e está com problema de e-mail é porque deve estar tentando com usuário institucional novo, né? @aluno.cps, daí não aparece mesmo, tá? Teria que entrar com @fatec, ok? Muito bem. Oh, eu peguei para dar uma olhada na, no plano da disciplina, né? E no que foi ministrado, tá? E fiz aqui um levantamento, tá? E deixa eu compartilhar aqui. Fiz aqui um levantamento hoje de manhã, tá? E aí eu estou vendo aqui as aulas dadas, tá? O que realmente foi dado, com base no registro do Teams, né? No registro no SIGA, né? É, e, e aí eu tenho algumas coisas aqui que eu não entendi direito, tá? Assim, exatamente o que aconteceu, mas a minha ideia era saber de onde foi, onde que parou, né? Para a gente poder continuar, tá certo? E aí eu olhei no SIGA, né? O que estava previsto, que foi registrado, né? Aulas até o dia 16, ou seja, 10 aulas, tá certo? Então foram 10 semanas, do dia 12 de fevereiro, né? Até dia 16 de abril, que foi semana passada, o último dia do Vlad. Eu peguei certinho que ele ministrou, vi lá depois no Teams que ele deixou alguns vídeos de aula, né? De 4 aulas, né? Ele deixou lá no YouTube dele, né? De 5 de março, 12, 19 e 26 de março, né? As aulas do mês de março, portanto, né? Depois disso não tem mais nada. E aí eu teria que. Hoje é a 11ª aula, tá? E a 11ª aula, dia 23 de abril, ok? Uma coisa que ele falou para mim, mas eu só fiquei sabendo na semana passada, é que ele não deu prova, né? Seria bom, né, que ele tivesse dado para fechar a parte dele, né? Pelo menos ter ali uma certa um fecho, né? Ali isola a parte que ele ministrou, né? E aí, vida que segue, né? Agora, né? Não teve e nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer até para evitar a dor de cabeça, tá? Então, essa prova eu vou combinar com vocês, não vai ser tão já, ok? Não vai ser tão já, mas eu necessária e obrigatoriamente vou fazer essa prova, eu vou aplicar essa prova, até para quando entrar o professor novo, né? Ele, seja lá quem for, ele pegar zerada, né? A disciplina, ó, o que foi dado já foi avaliado,
e tudo certo, né? Ele falou que deu um trabalho, a cafeteria, né? Ou algo parecido aí, né? E aí é, eu vou. ah, eu não sei, ele não me passou nota, eu vou ver direito depois se eu tenho algum resultado ali. É, agora, na aula passada, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu sei o que está registrado no SIGA, ok? Eu sei o que está registrado no SIGA pelo professor. Mas eu preciso perguntar para vocês, o que que rolou, o que que foi dado, o que que foi feito na aula da semana passada, que foi a última aula do Vlad? Perguntando. Pode falar via áudio, pode escrever. Cri, 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 cri. Na verdade, na última aula, o professor, ele continuou as apresentações do trabalho da cafeteria, que não tinham sido concluídas, porque era um trabalho extenso mesmo. E ele deu mais uma repassada por cima para mostrar sobre os filtros, porque alguns grupos não souberam usar os filtros. E foi isso. Tá, ó. é, o que eu tenho registrado, e eu estava achando, eu estava imaginando isso, ó. Dois tipos de aplicação analíticas, histórico resumido da área de TI analítica, definição de OLAP, exemplo de uma consulta gerencial típica em formato básico, consulta gerencial típica na forma de tabela de referência cruzada, conceitos de fato, dimensão, hierarquia e cubo para aplicações analíticas. Então, isso não foi dado, vocês não tiveram isso aí ainda, certo? Tirando o Matheus, que é o único acordado, né? Mas ninguém, né? Muito bem. Então, estou imaginando que ele registrou lá o que estava previsto em vez do que foi dado, certo? Então ele basicamente ele não entrou para falar dessas coisas, né? E ele resolveu socorrer questões técnicas do trabalho que ele tinha proposto. Então, beleza. Ah, então tá, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Ó? É, até para não criar muita confusão. Ó. Nós vamos fazer uma avaliação. Ok, ó. Tem a minha mesinha aqui digitalizadora está funcionando, tá? Então nós vamos fazer uma avaliação, certo? Essa avaliação eu vou, vocês vão fazer comigo, tá? Eu vou marcar ainda e ela vai pegar basicamente o que foi dado até agora, né? Ah, eu vou bolar um jeito de avaliar, tá certo? É importante que tenha pelo menos uma avaliação no primeiro semestre, tá certo? Mas ele deu um trabalho, eu não tenho nem a nota desse trabalho, eu preciso correr atrás, né? Ver ali o que que ele considerou, né? Se é que ele Ele considerou alguma. lançou no Siga, professor. A Oi? nota. A Ah, não nota ele siga? já lançou no Siga, já. Quem que tá falando comigo é a Isadora? Isso. Ó, pela voz, hein, Isadora? Puta vida, hein? Beleza. Então, ó, eu vou ver lá direitinho, mas de qualquer forma, precisamos de uma avaliação, até por questões regimentais aí, a direção e o Centro Paulo Souza pedem que tenha avaliações também, tá? Então, e a ideia é fazer um fecho, tá certo? O que que eu vou fazer, então? Eu estou imaginando que essa avaliação não vai acontecer em menos de 4 semanas, tá? Mas eu vou avisar com antecedência também, eu vou combinar com vocês com antecedência, ok? Ah, eu vou levar em conta também o andamento do processo de contratação do professor, tal, para eu ter uma avaliação que pegue legalzinho aí dentro do tempo aí que nós temos. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma espécie de uma revisão, ok? Geral de uma certa parte da disciplina, ok?
de uma certa parte da disciplina que está registrado aqui que ele deu, mas eu não sei se deu exatamente do jeito que está aqui, tá? Por que que eu falo isso? É porque teve essa última aula, por exemplo, que eu tinha conversado com ele sobre o que ele ia fazer na aula, e o que eu vi registrado, eu falei, não deve ter sido isso que aconteceu, por isso que eu perguntei para vocês, tá? E, e, quer saber, ele fez certo, eu acho que foi bom ele ter dado esse suporte que ele deu, tá? Eu só vou atualizar o registro lá para ficar mais condizente com o que aconteceu na aula, tá? Mas essa revisão geral, olhando aqui, ó, é, tem é, é, dado, né? Ó, nessa revisão, ó, eu vou dar uma palhinha de dado e informação rápido. Não vou usar o mesmo material que ele. Eu vi lá, tem algumas coisas muito boas que ele usou, tá? Mas é, eu vou dar uma repassada rápida nisso, só para fins de a gente ter um entendimento mais amplo, tá certo? Aí ele fala lá, né, de sistemas transacionais, né, e analíticos, né? É uma parte que eu vou precisar comentar um pouquinho com vocês, né? Que está marcado aqui, que aconteceu, ó, 12 e 19 de março, tá certo? Ó. Aí teve essa atividade aqui da cafeteria, que eu achei legal, tá? Que pegou bem a ideia. Eu não vou repassar nada disso, né? Para mim isso aí está fechado, uma aplicação, usar o Power BI lá, beleza, show de bola, ok? E aí, uh, é, então essa revisão geral aqui, ó, ela vai, eu vou começar um pouquinho hoje, tá? E devo terminar, acho que na semana que vem, imagino, tá? Não sei se consigo terminar na semana que vem, né? Porque eu olhei o material que ele passou e tem algumas coisas ali que eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Do ponto de vista técnico mesmo, tá? E aí eu vou ver aí o andamento aqui, ó, tá? O que estaria previsto na sequência, né, ó, seria essa questão do OLAP, né, como consultas, né, uma tecnologia de consultas, e bancos de dados, né, analíticos, né, e a primeira coisa seria o mais tradicionalzão lá, que seria os data warehouse, tá certo? Daí vem processo ETL, né? Uh, não dá para eu, não tem como eu ir além disso, tá? Aqui vocês já tiveram alguma ideia na prática, muitos de vocês devem conhecer já ou ter usado muitas coisas. Eu só vou tentar dar uma organizada melhor no terminologia, etc., e fazer umas brincadeirinhas com ferramenta mais simples até, para ficar mais fácil, tá? Aqui tem bastante coisa para falar, tá? E esse processo ETL também tem bastante coisa, tá? Então, aqui, teoricamente, a prova envolveria tudo isso, mas agora eu não sei ainda, vai depender de eu avaliar melhor a coisa, né, o andamento da situação. De repente, para não acumular demais, eu posso quebrar em duas provas aqui, tá? Para não ficar muita coisa acumulada, tá? Mas, ó, por enquanto não é preocupação para vocês, tá certo? Eu vou tentar dar uma retomada aí da matéria, focando em cima dessa questão do dado de informação e dos sistemas transacionais e analíticos, que eu acho assim que
é bom dar uma contextualizada e uma organizada. Você já vai complementar o que vocês já viram, tá? Aí está previsto lá, eu vou falar, né? E vou fazer uma prática bem simples para enfatizar algumas operações. Provavelmente com Excel mesmo, que é mais prático para essa parte mais simples que eu quero. No Power BI você consegue ir muito além, tá? Mas eu não quero muita complexidade agora. Banco de dados analíticos vai ter uma certa teoriazinha ali para você entender melhor, tá? Essa questão aqui, né, ela vai estar muito amarrada com essa daqui, ó, né? Transacionais e analíticos, né? Então, até para eu poder falar bem disto, né, eu preciso que isso aqui tenha sido retomado, né? E às vezes mas eu estou assumindo que o professor falou uma coisa de um certo jeito, ou enfatizou alguma coisa, ele não, então, essa revisão. Ok? Eu vou disponibilizar algum material, tá certo? Quando a equipe no Teams estiver disponível para mim, a nova, eu vou subir nela o material que o Vlad deixou lá no Google Drive dele. Eu baixei aqui para mim, né? Eu vou deixar lá no Teams, né? E eu vou subir material meu também, tá certo? Não consigo fazer isso hoje, né? Mas assim que eu conseguir, eu aviso vocês, tá bom? Então, e aí a gente vai andando com a coisa, tá certo? Então, ó, a minha ideia é essa, né? Começar agora, isso aqui hoje e a semana que vem, com certeza, né? Não sei se eu consigo terminar essa parte transacionais e analíticos na semana que vem. A IOLAP, certeza, né? Que eu vou brincar um pouquinho, 2 semanas. E aí eu vou avaliar se é melhor eu fazer uma provinha só com isso, com essa parte, ou se eu devo entrar nisso aqui também, tá? Então, mas eu vou avisando vocês, ok? Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Aí vai, tá? Essa parte de ETL vai longe, né? É, vai ter alguma atividade prática também, daí não sei as ferramentas que eu vou usar, o que é viável de vocês fazerem em casa, tá certo? E eu já aviso vocês, ó. Então, se eu entrar no Siga, ó, vou entrar no Siga aqui para vocês verem, ó. No Siga tá legal para mim, não tá no Teams, tá, ó. Então, ó, o que que eu vou fazer, ó, tá? E essa aula aqui, ó, OLAP Visão Geral, que é do dia 16, eu tenho aqui, ela deu presença coletiva, né? Então, eu vou mudar ela, tá? Ó, vai aparecer, eu vou apagar essa aula que está aqui, tá? Esse OLAP Visão Geral vai ficar em aberto de novo, e aqui vai aparecer 16D4, ó, um registro do que realmente aconteceu, tá? O tirar dúvidas dele, etc. E aí esse OLAP Visão Geral vai ficar branquinho, que nem tá as outras, né? Até segunda ordem, aí, até que a matéria seja dada, tá bom? Então eu vou refazer o registro da matéria da aula da semana passada. Eu vou considerar a presença de todo mundo, já que o Vlad considerou todo mundo presente, tá certo? Então, essa mudança eu vou fazer para normalizar o que eu tenho aqui, tá bom? Então porque senão depois você fala, mudou o negócio lá, eu vou mudar o registro da matéria, mas eu não vou mudar o, a frequência de quem estava lá, tá? Muito bem. Ah, sim, Karina, eu vou fazer dentro do Teams mesmo, tá certo? Eu estou pensando aqui, sabe? Eu estou tendo que, quando eu dava a matéria,
eu ministrei a matéria e dei prova, eu dei prova também, pelo Teams, né? E era, eu não sei se alguma delas foi tarefa, mas eu sei que várias foram através de formulário, entendeu? A minha ideia vai ser isso. Aí me dá um trabalho do cão, porque eu faço 5, 6, 7 provas diferentes, né? Porque está escrito na Bíblia, não nos deixeis cair em tentação, né? Então, a pessoa não vê a prova do amiguinho igual a dele, né? E aí ele, né, vai compartilhar o conhecimento ali indevidamente. Então, me dá um trabalho, mas é pelo Teams, sim, tá bom? Eu até poderia marcar presencial um extra aula lá, um horário, uma outra disciplina, mas eu não vou fazer isso, tá? Então, é por aqui mesmo, tá? Mas é, é um ponto de controle, né? Então a resposta vai ser no Forms a avaliação? Sim, né? Ok? Muito bem. Ah, bom, então tomando conta aqui, né? Dado, né? E informação. O que que acontece? Vai fazer falta aqui o, o, o minha mesinha digitalizadora, né? Mas é, você tem eu vou tentar dar uma resumida aqui, né? Ó, o dado, ele, o que que vai acontecer, né? Ó, o dado, ele é algo perceptível, ok? Então, o dado é alguma coisa que pode ser percebida, ok? Eu sei que pode ser meio abstrato, tá? Mas entenda que o dado, ele é algo que é percebido, né? E ele é objetivo, ok? O que é isso, né? É, não depende do observador, ok? Então, imagine três indivíduos, ok? Imagine um brasileiro, alguém da sua turma aí, você mesmo. Imagine alguém lá da Groenlândia, lá do esquimó, lá da Groenlândia, ok? E imagine um aborígene da Austrália, entendeu? São três indivíduos, ok? É tudo ser humano. Você, né, apesar de tudo, é um ser humano, né? Contra todas as expectativas, você é um ser humano, tá? O esquimó é um ser humano e o aborígene da Austrália é um ser humano, ok? Ah, vamos, para simplificar, né? Vamos assumir que nenhum dos três tem problema de visão, ok? O que eu vou explicar, na verdade, não depende disso, mas para a gente não ter que ficar complicando demais. Vamos assumir os três. E aí, ó, vamos imaginar que é, aparece na frente deles, que ah, aparece na frente deles isso aqui, tá? Aparece na frente deles esse sinal aqui, ó. Você imagine que eles encontram, não importa como, ah, uma folha de papel, sei lá, aparece essa coisinha preta aqui, ok? Então, ó, esse carinha aqui, tá certo?
Então, ó, tem você, e você está olhando para isso. Tem o aborígene, e ele está olhando para isso. E tem o esquimó, e ele está olhando para isso. Ok? Não interessa como é que chegou isso para a pessoa. Nesse momento não interessa. Tá? Mas imagine que, sei lá, é uma folha de papel que você encontrou no caminho e tinha isso aí. O esquimó também, sei lá, e o aborígene também. Caiu do avião, é um papel que tem isso aí. Tá certo? É, os três, você, o esquimó e o aborígene, vão enxergar a mesma coisa. O que vai se apresentar para vocês é rigorosamente a mesma coisa. Tá certo? É um sinal, entendeu? É um desenho, é uma figura, sei lá, o nome que você queira dar. E esse sinal, essa imagem, sei lá, esse símbolo, embora eu não goste da palavra de símbolo agora, imagine mais uma figura, tá? É o mesmo, entendeu? Então, ó, é, isso aqui é. Então, eu peguei a isma aqui, tá? Repare que, se você lembra lá, eu fui lá e peguei no negocinho de símbolos lá, eu peguei o primeiro que eu cliquei, né? Podia ser outra coisa. Então, entenda, é, o que é o que é percebido, assim, de imediato, é a mesma coisa. Não importa se é um esquimó, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, entendeu? Não importa. Se é alfabetizado, se não é. O que é percebido é a mesma coisa para todo mundo. Então é por isso que ele é objetivo, porque não depende de quem está olhando, tá certo? Então, o dado, ele vai ser, né? O dado é um sinal ou imagem ou som, ok? Que pode ser percebido, ok? Tá? Então é isso. Agora, ó, então, eu precisava que a pessoa não fosse cega, justamente porque o meu exemplo é visual, né? Mas escute, por exemplo, um trovão. Imagina um trovão. O trovão também ele é perceptível e não depende do observador. O trovão, ele é um barulho que o aborígene vai escutar, a menos que ele seja surdo, da mesma forma que você, a menos que você seja surdo, da mesma forma que o esquimó, a menos que o esquimó seja surdo. Tá certo? Então, uh, o dado é algo assim. Tá bom? Ele é algo que pode ser percebido. E aí, para nós, então, eu posso ter dados que são mais imagem, né, no domínio do campo visual. Eu posso ter dados mais no sentido audível, né, na experiência, né, da audição, certo? E eu posso ter vídeo também, né, que é uma combinação dos dois, e o vídeo é o que é também, né? Aqui eu não sei se tem algum vídeo bom aqui que estava no meu YouTube, né? Alguma coisa aqui que fosse bonitinho, né? Ó, sei lá, ó, tá? Pegar aqui um que apareceu aqui, ó.
o Safety Dance, né? Ó, todo mundo está escutando a mesma coisa. Dane-se se você gosta ou não. E todo mundo está enxergando a mesma coisa. É uma combinação de som e imagem, né? Então, fique no último, hein? Tá certo? Então, você... o que interessa é... O esquimó presente assistindo esse vídeo, ele vai enxergar a mesma coisa que você e que o aborígene. Ok? E ele vai escutar rigorosamente a mesma coisa, porque são frequências no ar, né? Ondulatórias, tal. Eles vão escutar a mesma coisa, certo? O sinal, né? Audiovisual que chega para os três é o mesmo sinal, tá certo? Então o dado é isso, tá certo? A informação é uma interpretação de algo. Ok? Então, a informação ela já é a construção que alguém faz a partir do que ele está recebendo. Tá certo? O dado é, o inferno. Dado é dado, né? Ok? Então, é, é isso, né? Então, agora vamos imaginar, ó. É, uh, vamos, você enxergou esse sinal aqui, que foi a mesma coisa que o aborígene enxergou, que foi a mesma coisa que o esquimó enxergou, tá? Então, nesse plano de percepção imediata, todo mundo recebeu o mesmo input, o mesmo sinal. Tá. Imagine que seja você. O que é esse símbolo aqui? Escreva aí para mim, vai no Teams. O que seria esse símbolo aqui? Vai. O que ele é? Se você tivesse que eu falar, ó, o que você viu? O que você ia falar para mim? É um zap. Isso, ó. Olha lá. Uma árvore, um trevo, truco. Ô, mas eu tô ansioso, cara, para ver os seus três amiguinhos lá. Você e seus dois amiguinhos. Cara, eu até já tô fazendo um bonequinho, tá? Você ainda é cachorro, né? Ok? Professor, não. Certo? É, então, ó, você podia falar, ó, é um naipe, né, de baralho, né? Certo? Paus.
né? Por exemplo, entendeu? Ó, Mike falou junto comigo, hein? Só porque eu estava falando e comecei a escrever, tá certo? Então, repare, ó, é, entenda que, ó, tem um cara que é mais legal ainda, ó, quer ver? Ó, por outro aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, tá certo? Ó? Vamos imaginar aqui, ó. Ah, cliquei errado, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui é muito legal, quer ver, ó? Fazer um serviço porco aqui agora, tá, ó. Ó, esse... Eita, tá ruim. Espera aí. Vamos pegar aqui um marcador, ó. Tum, 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 né? Ok? Você, o esquimó e o aborígene estão vendo a mesma coisa, tá certo? Estão vendo a mesma coisa. Eu pergunto para você, né? Eu não vou perguntar para o esquimó porque ele não está aqui, nem para o aborígene. O que que você viu aqui, né? O que que é isso aqui que você está vendo, né? Tá Isso certo? é o jogo da velha, professor. Então, ó, é uma cerquilha. Muito bem, Mike. Parabéns, cara, porque esse é o nome do caractere mesmo, é cerquilha. Parabéns, pouca gente sabe disso, né? Tem palmas aqui, se tiver palmas, não tem. Então vai ganhar um coração, tá, Mike? Ó, cerquilha, tá? Mas, ó, se você é um cara, né, que trabalha, por exemplo, com música, tá certo? Esse é um sinal de sustenido. O sustenido, ele é um acidente, que eles chamam lá, que muda o tom da nota. Ele aumenta em meio tom. Então, você vai encontrar uma partitura, por exemplo, tá? Quer ver? Ó, tá vendo aqui? Ó, no cantinho aqui, ó. Tá? Tem a clave de sol aqui, ó. E esse aqui, ó, é a cerquinha. Então, significa que quem vem naquela linha é aumentado em meio tom. Tá vendo, ó? Tá vendo? Então, é, isso aí, né? Olha lá, como ler partituras com sustenidos, né? Olha lá, o símbolo à esquerda da nota que deve ser elevada em um semitom, né? Meio tom, tá certo? Então, entenda, se você, o sinal é o mesmo, se você mostrar para um músico, cara, ele vai falar, é um sustenido, tá certo? Se for mostrar para um computeiro, ele vai falar, é um sharp, é um, sei lá, é um hashtag, entendeu? Um hashtag. Por que não? Então, entenda, o mesmo sinal, ele ele pode levar a mais de uma interpretação. Por quê? Porque a interpretação acontece na cabeça do sujeito, na dimensão mental, na dimensão intelectual, tá certo? Então, o dado é dado. O dado é aquilo que fisicamente está ali. E por isso ele é igual para todo mundo que consegue perceber. Né? É lógico, um cego não vai ver o sustenido, né? O desenho do sustenido lá, do hashtag. Bom, mas estamos imagina no domínio de quem pode perceber, né? Entendeu? Agora, ó, o que você extrai dali, né, é, é totalmente pessoal, entendeu? É totalmente particular, né? Ó, ok? Então, ó, paus, árvore, né? Focinho de cachorro, né? Que foi lá que falaram, eh, cachorro, né? Eu não lembro mais do que falaram, mas lembra lá que tem várias coisas, né? Tudo isso é válido. Oh, meu Deus do céu.
Tá certo? Isso aqui, né? Ó, jogo da velha, hashtag, é, sustenido, né? E pode ter outras coisas também, tá? Pode ser um símbolo satânico também, sei lá, dependendo do negócio, entendeu? Não tem problema. O nosso problema aqui não é esse. O nosso problema aqui é perceber que a informação ela existe no domínio do significado, ok? Então a gente fala, ó, que o dado ele tem sintaxe, ou seja, a forma. Então, quando você escreve, por exemplo, a sequência de letras e de palavras, ela é simbólica, mas ela é objetiva. O que você enxerga, então, é uma coisa que tem uma certa lógica de distribuição das palavras ali, acentuação, pontuação, etc., que está no domínio da sintaxe, certo? Agora, o dado, né, a informação, né, ela tem existência, né, vamos chamar assim, né, é, mental, né, tem aquilo que a gente chama, a palavra bonita para você gastar na coisa, né, semântica, ok? Ou seja, o que quer dizer? Está no domínio do conteúdo, ok? Então, quando você faz, eu não sei o quanto que vocês aprenderam isso, mas quando você faz análise sintática, né, de tão triste lembrança para alguns lá, você não está muito preocupado com o que a pessoa está dizendo, com a mensagem mesmo. Você está querendo saber se escreveu direito. Se escreveu respeitando lá um monte de regra, entendeu? O verbo está na posição certa, ele está acompanhando o sujeito, essas coisas. Forma. Dane-se. O cara pode estar escrevendo uma groselha lá, cara. Puta merda, cara. Puta lixo. Tá falando um negócio absurdo, sem pé nem cabeça. Tá, mas sintaticamente tá correto. Show de bola, nota 10. Entendeu? Agora, é, então na sintaxe, né, o foco não está no significado ali no conteúdo. Tá na forma. Ok? Tá na forma. É, tivemos até um caso. Agora, na semântica, nós estamos interessados, dane-se a sintaxe. O que está dizendo? Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo? Né? Entendeu? Então, é aí que o bicho pega. Então, de repente, até está mal escrito, mas nós queremos, mas dá para entender. E, de repente, o que está sendo dito ali é muito importante, é muito interessante. Entendeu? Então, é lógico que o ideal, né, vamos falando assim na vida profissional, na vida pessoal mesmo, né, é que você consiga se comunicar de uma forma, uma boa comunicação tanto na forma quanto no conteúdo, né? Vamos combinar, né? Uma coisa ajuda a outra. Mas, estritamente falando, a gente pode analisar alguma coisa. No meu exemplo aqui está sendo texto, né? Do ponto de vista da sintaxe e do ponto de vista da semântica. Na semântica, a sintaxe é praticamente irrelevante, desde que seja dê para entender, né? E ela pode ter uma qualidade alta, mesmo que a sintaxe seja, a qualidade sintática seja pobre. E vice-versa, tá? Aconteceu um caso, né? Até deixou, ver se eu acho aqui. Eu não sei se vocês viram, o rapaz, né? O menino lá, que processou o reitor da USP, né? Ó, ele foi fazer a redação, né?
E aí ele começou a frase assim, ó. Perpassa em altivez pela procela a grande eloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Essa frase inicial, tá? E ele tirou 0 no vestibular da FUVEST, agora, de final do ano passado. Ele estava concorrendo para direito, ok? E a redação é nesse estilo, cara, tá? Você encontra ela na internet. E aí ele tirou 0, bicho, né? E ó, repare, ó, juro por Deus, cara, que todas as palavras que estão aí estão certas, entendeu? É, perpassa em altivez, as duas palavras existem, vírgula, pela procela, e esse pela procela é uma observação, então ela está entre duas vírgulas mesmo, certinho. A grande eloquência condoreira. Então, perpassa em altivez a grande eloquência condoreira, né? Em cuja máxima aforismática está tudo certo, essas palavras todas estão corretas, a acentuação está certa, revela a tétrica, né? Aquela preocupante languidez do sofrer que está escondido, recôndito. Cara, perfeito isso daí, entendeu? Sintaticamente perfeito. E o resto do texto dele, cara, é nessa linha aí, tá? Eu li e vou falar para você, cara, fiquei impressionado, tá? Ele tirou 0, entendeu? Sabe por quê? Não porque ele não sabe escrever palavras e articular palavras, mas ele fugiu do tema, entendeu? E ele, cara, ele põe citação, mas de gente de verdade, né? Falando coisas chiques lá, mas não tem nada a ver com o texto, cara, que foi pedido, sabe? Os textos que foram dados de referência, ele ignorou, tal, né? Então, repare, é um caso que sintaticamente é muito rico e é muito correto, mas a semântica para aquele caso é desprezível, entendeu? Então, dado é algo perceptível, né? É objetivo, é um processamento meio mecânico, tá? Ok? Isso aqui eu vou disponibilizar depois, tá? Ok? E aqui não, né? Ó, aqui não é, né? É, tá certo? Então repare. é, então, um dado ele pode levar a várias interpretações diferentes. É 1 para N, né? Um dado, várias, tá certo? É, numa infinidade de situações, uma interpretação não é mais correta ou menos correta do que a outra. Não dá para cravar isso. Tem a subjetividade ali, tá certo? Então, então tem essa distinção, ok? Então tá aqui, tá? Até aqui, dúvidas ou comentários. O que é essas palmas aí? É, mas é ruim para ler, né? Passou feijão e tal, né? Mas tá lá, né? Bom, vou assumir que a Sofia tá matando um mosquito, né? De pernilongo com a mão assim, né? Então tá, espero que tenha matado os coisas lá. Ok? Então, repare que nós estamos meio num domínio meio filosófico aqui, na verdade não tem nada de filosofia, tá? Mas é uma distinção importante, tá? Na nossa área,
às vezes a gente, na língua comum, a gente usa muitas vezes dado com informação um pelo outro. E tudo bem, tá tudo certo. Mas na área da computação, né, a gente é importante a gente fazer uma distinção, tá? E a gente tem um jargão próprio aí, certo? E a computação, né, é, é, na área, né, da computação, em que o processamento de dados é fundamental, o, o conceito de dado é diferente do conceito de informação. Ok? Então, quando você fala no seu dia a dia lá, conversando com seus parceiros lá, que a coisa é. Eu vou pôr logo de cara aqui, ó, tá? Logo de cara aqui, porque vai ficar mais organizado, ó. É, a gente, em computação, cara, nossa, não misture dado com informação, tá? Não misture, tá? Essa diferença é básica para nós, ok? E é essa distinção aqui, tá? Dado é uma coisa, né? Informação é outra, tá? Informação é outra. No, no, na língua comum, na língua falada, no mundo, né? Na informalidade da língua, usar dado, informação um pelo outro, tá beleza, ok? Mas, um contexto técnico da área, dado é dado, informação é informação. Por mais que é, uh, tentem te vender o contrário, ok? Por mais que tentem te vender o contrário. Tá certo? Muito bem. E aí, ó, uma conclusão importante aqui para eu poder encerrar essa bagaça, né? Que já está dando a hora nossa aqui, ó, tá? Dados podem ser armazenados no computador, armazenados e processados em computadores. Informação, não. Ok? Então, o que tem, o que rola no computador é entra dado e sai dado. Ok? Senhor, mas agora com LLM, cara, dane-se. Entra dado, sai dado. Ok? Entra dado, sai dado. Mas eu não concordo, professor. Cara, mas ninguém está preocupado se você concorda ou discorda, cara. Ninguém, tá? Eu tô dando uma fita para você, cara. Não, não, não confunda, bicho. Não dá, tá? Mas veja bem, não tem veja bem também. Então, ó, como já está dando a hora aqui, é 2h30, né, eu vou encerrar. Ó, eu fiz um vídeo que eu tento mostrar por que que a gente tem que considerar isso aqui, ó, ok? Eu vou colocar o link, tá certo? Eu vou colocar agora no canal aqui, né? E a hora que a gente for pro o outro Teams, eu transfiro para lá também, tá? Nesse vídeo, eu uso um conceito que é
é fundamental, mas é fundamental no sentido estrito da palavra. É um conceito que está na base da teoria da computação, que é a máquina de Turing. E nesse vídeo eu dou um exemplo, né? Em geral, eu faço na aula, né? Mas eu teria que ter começado a aula, né, já falando direto disso, para dar tempo, né? Eu tinha um monte de coisa para falar, vocês também não chegaram muito no horário, então não deu para. Mas nesse vídeo eu vou pedir para vocês assistirem depois, tá certo? Aí depois, caso você tenha alguma dúvida, você fala comigo. Serei grande prazer, tá, de explicar. Mas ali eu faço um exemplo em cima da máquina de Turing, que fica evidente. Dado é dado, cara. E computador lida bem com dado. Mas computador não lida de forma alguma com informação neste sentido clássico que eu estou dando aqui. Ok? Então, o que eu preciso, né, que você saiba nesse momento, né, o Vlad já falou de dados de informação lá atrás, ele já aplicou, né, como que eu posso, como é que eu aplico certas coisas aí, que dados eu preciso para chegar em tais conclusões, tal, né? Gostei daquilo lá, legal, tá? Mas eu preciso que isso aqui, ó, fique muito claro para você, tá? A chance de eu fazer alguma questão nessa provinha que explore de alguma forma isso aqui é altíssima, tá? Por quê? Porque é fundamental. E conforme nós estamos vendo esses desdobramentos aí na área de inteligência artificial, isso aqui é importante não perder de vista cada vez mais, tá? Estamos falando aí da inteligência artificial geral, né? E isso aqui está no cerne do negócio, tá? E, mas eu não estou explicando muito aqui, né? Essa afirmação que está aqui, tá? Mas eu estou remetendo para esse vídeo, tá certo? Ó? Mas dá para você entender um pouco aqui, né? Ó, e essa característica aqui, ó, ela tem ela está muito próxima, ela tem muito a ver com a característica de um dispositivo computador, né? Enquanto que essa daqui, ó, você já vê que é, é, ela já é só ali você começa a ver que é meio incompatível, né? Mas é lógico, o cara hoje fica meio deslumbrado com um monte de coisa que aparece aí no dia a dia em computadores, ele pode achar ainda assim, né, que não. Mas eu estou afirmando, não, tá? Não é acho que não. Estou cravando, não tem informação lá. Tem dado. E é importantíssimo que você é, entenda isso. Ok? Muito bem. Então, ó, eu vou mandar isso aqui, tá certo? Ó, a aula que vem eu vou dar uma palhinha disso aqui. Tem bastante coisa que eu preciso falar, tá? Eu tenho até um material aqui sobre dado e informação. Eu preciso achar aqui, mas eu não quero nem subir nada, nem me preocupei com isso agora, é, porque o que é importante é isso aqui, tá? Mas eu tenho um materialzinho, quando eu tiver o TIM certo, eu subo lá, tá? Meio por referência para vocês. E vou até te colocar o link de um artigo que um figurão nosso de computação aqui do Brasil escreveu há muito tempo, onde ele esclarece também, tá? Mas para dar uma olhada, né, assim, informalmente, ok? Porque ali ele desenvolve um pouco melhor, é, sem usar o exemplo que eu uso no vídeo. O vídeo eu vou querer que você assista, tá? Eu vou querer que você assista. Até para, caso você tenha alguma dúvida, para discutir dado, informação no computador, não tem como essa discussão passar por fora do exemplo que eu dou lá no vídeo, tá? Aquilo lá é essencial, tá bom? Muito bem. Então, ó, é isso. Eu vou, ah, eu vou baixar a lista de presença, ok? Não tem lista de presença aqui? Fale para mim que tem, cara.
Ah, eu sou apresentador, cacete. É isso? Tá, ó, e daí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar aqui a aula. Aí eu vou entrar como. Porque eu criei pela conta de coordenador do curso, né? E aí eu não posso baixar a lista de presença estando como professor, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a gravação. é, Aí eu vou sair daqui de professor, vou entrar como o coordenador. Aí eu vou baixar a lista de presença. Quem tiver presente na aula aqui vai estar com presença lá, tá certo? Daí eu guardo a listinha, então daí não tem confusão, tá certo? Ah, a hora que tiver esse vídeo disponível, eu subo ele, né? Ele vai estar disponível antes da aula que vem. E aquele texto que eu escrevi ali, que eu rabisquei ali, eu vou salvar e vou subir em algum lugar também, né? Por enquanto, não vou conseguir subir aqui nessa versão aqui, porque não tem espaço. Mas se você não precisa ter anotado, aquilo ali eu passo para você depois, tá certo? E eu vou colocar o link desse vídeo, então, tá bom? Então é isso. Eu vou parar a gravação, ok? Vou parar de compartilhar aqui. Vou parar de gravar, ok? E